Como eu disse, que bom nós estarmos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Esse tempo, essa quarta-feira é bem fresca, né? Tempinho gostoso, chuvoso, mas graças a Deus que você optou em tirar um tempo neste dia para podermos focarmos um pouco na palavra de Deus, nos fortalecermos no Senhor, né? Nos encher da presença dEle. Sempre quando nós temos um tempo na presença de Deus, é um tempo onde nós encontramos com Deus, colocamos o nosso coração diante dEle, então nós somos abençoados, nós aprendemos, nós temos essa comunhão com o Pai. Isso tudo vem fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé. Mesmo que aqui presencial, você que está aí na sua casa, toda vez que nós tiramos um tempo para Deus, essa experiência precisa ser algo sobrenatural, amém? Toda vez que nós estamos diante de um Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, é uma experiência sobrenatural. Nosso coração voltado para Deus, é uma experiência que traz esse ambiente, essa atmosfera da glória do Senhor em nosso meio. Você crê nisso, meu irmão? Sabe por que às vezes eu falo isso e gosto sempre de ressaltar? Porque cada encontro com o Senhor não pode ser um encontro por acaso e nem um encontro comum, costumeiro. Nós não podemos nos acostumar. Não, nós precisamos criar no coração a expectativa de cada momento, com a palavra do Senhor, com o tempo com o Senhor, de adoração, de louvor, na presença do Senhor, precisa ser um momento único e especial para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, vai nos ensinar nessa noite, através dessa nossa comunhão com Ele. Então, quero compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor, e o tema dessa noite, que nós vamos compartilhar aqui, transforme sua vida estressada numa vida plena de satisfação. Transforme sua vida estressada numa vida plena de satisfação. Acredite, há esperança para aquele que vive estressado. Você vive estressado por algum momento, por alguma situação? Ou é só eu? Tem alguém aqui comigo, meu irmão? Tem alguém? Ou só eu que de vez em quando sofro um estressezinho, tal? Oh, meu Deus, ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Nós somos seres humanos, né? E eu estava conectado, assim, Deus, o que eu vou trazer? Uma palavra, sabe? Eu queria trazer uma palavra que é prática para nós. Eu sei que a gente aborda tantos temas aqui, né? Mas que vai fazer sentido para a nossa vida pessoal e que traz influência diretamente à nossa família, à nossa casa, as pessoas que estão rodeados no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, o texto que eu coloquei como base aqui para essa mensagem, eu vou projetar também aqui para a gente ganhar tempo, que eu queria trabalhar pelo menos 8 tópicos. Deus me ajude, que eu consiga falar tudo que eu preparei aqui, mas se eu não conseguir, eu quero deixar aqui algo que a gente possa colocar no nosso coração para nos ajudar na nossa caminhada cristã com Deus e com a nossa família. Mateus capítulo 6, o verso 31 ao verso 34, diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Também
o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Essa é a palavra de Jesus. Jesus dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos trabalhar em cima desse tema aqui. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nos abençoe, Senhor, diante da sua poderosa palavra, Deus. Nos ensina, nos ajude a compreendê-la. Pai, ó Deus, nosso coração se inclina com toda a confiança, Senhor, na tua palavra. Abra os nossos ouvidos, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, tire toda a resistência à tua palavra, aos teus ensinamentos. Caia por terra todo o espírito de indiferença à tua palavra. Mas, ó Deus, que nós possamos mergulhar, Senhor, nos teus ensinos. Porque nós sabemos que, ó Deus, a tua palavra, ela que nos direciona, ela que nos ensina, nos inspira, que nos move, que nos faz caminhar. É isso que nós oramos, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, transforme sua vida estressada numa vida plena de satisfação. Viver estressado é viver tensionado, é viver pressionado. O estresse, mas essa palavra origina do inglês stress. Em si mesmo não é danoso. Veja, de fato nós sempre estaremos sobre alguma tensão. E isso inicialmente nos impulsiona, nos motiva, nos estimula a produzir. A palavra em si, de vivermos tensionados, pressionado, em si não é tão danoso. Todavia, quando o estresse ultrapassa essa nossa habilidade de responder bem, a nossa produtividade começa a cair e se transforma então em aflição e ansiedade. Não é verdade? Toda pessoa estressada, com certeza, está ansiosa, ao ponto de trazer reações em nosso organismo, como um esgotamento físico e mental. Acredite, o Brasil, o nosso país, é um dos países que mais sofre com ansiedade. Todos nós passamos por um momento de extrema pressão. Todos nós. E é natural nós ficarmos preocupados. Sim, alguns momentos nós estamos desgastados. Mas nós precisamos, meu irmão, é ter a consciência de que a ansiedade, esse estresse, nos faz ter a pior leitura dos fatos, do que está acontecendo, as piores também reações. Você deve ter visto já, ou vivido situações de extremo estresse, que fez você reagir de alguma maneira, de alguma forma, que depois, no momento mais tranquilo, você se arrependeu dessa reação. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, nós perdemos automaticamente o controle de toda a situação. Então, a melhor maneira de nós mantermos nossa saúde emocional nesta fase de pressão, de tensão, é se enchermos da presença de Deus, para que Ele venha nos ensinar, nos conduzir em cada momento adverso. Paulo diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos nós perplexos, mas não desesperados.
desesperados, somos perseguidos, sim, mas não abandonados, abatidos, mas não ficamos destruídos, amém? Essa é a confiança que tem que encher o nosso coração. Veja, Jesus Cristo vivia constantemente sob pressão. Jesus também vivia sob pressão, enquanto aqui na terra, e entenda, Jesus, 100% Deus e 100% homem, sofreu as mesmas lutas que o ser humano possa enfrentar. Seu tempo era exigido ao extremo. Veja, Jesus, raramente ele tinha um momento de privacidade. Sempre ele era interrompido, imagina isso. E uma das coisas mais comuns em sua vida era ele ser mal interpretado. Você já deve ter visto isso várias vezes na Bíblia. Jesus era criticado o tempo todo, ridicularizado, ele sofria, sim, uma pressão tão grande que se alguns de nós estivesse na mesma situação, com certeza a gente não ia suportar, mas ele suportou. Contudo, nós vamos observar a vida de Cristo, nós percebemos que ele continuava sempre em paz. E esse é o exemplo, o nosso exemplo maior de vida é Jesus Cristo. Por isso que ele se fez homens, para mostrar a cada um de nós o caminho. E se ele venceu, nós também vamos vencer. Sempre ele tem uma solução para as demandas da nossa vida. Ele é o exemplo de como vencer. Jesus nunca estava com pressa. Ele estava sempre tranquilo. Havia uma calma tão grande em sua vida que lhe permitia lidar com uma quantidade assim enorme de estresse. E como ele conseguia fazer isso? Como Jesus fazia isso? Sua vida estava, na verdade, firmada no Pai, em sólidos princípios de controle de estresse. Se entendermos e aplicarmos alguns que nós vamos conversar aqui, em nossa vida diária, com certeza, nós vamos sofrer menos pressão. E nós vamos desfrutar de uma paz interior que vem do príncipe da paz, Jesus. Quantos querem? Você quer? Viver uma paz interior, as suas emoções equilibradas, o seu coração cheio da presença de Jesus, do príncipe da paz. Veja alguns princípios. Primeiro, para você lidar com essa questão do estresse, saiba quem você é. Saiba quem você é. Esse é um princípio de se identificar quem você é. Jesus sabia quem ele era. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus sabia quem ele era. Ele diz que ele é a porta e é a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou o filho de Deus. Cristo sabia quem ele era. E o primeiro princípio aqui para a gente lidar com o estresse na vida é: saiba quem você é. Quem você é? Jesus disse: eu sei quem sou, e eu testifico de mim mesmo. Sabe, irmãos, isso é essencial para nós controlarmos o estresse, porque se você não souber quem você é, você vai permitir que os outros e as circunstâncias comecem a manipular você, e vão pressionar você para ser quem você não é. Você entende isso? Então, muito do estresse presente em nossa vida, ela resulta do fato de nós vivermos uma vida que nós
e agirmos de maneira que não é nós. Já viu aquela expressão, nossa, eu fugi de mim, eu não era eu ali. Já viveu essa experiência? Ou já ouviu essa frase? Porque o estresse te leva a você se iludir de você mesmo, e iludir dos outros, de vivermos vidas duplas, e tentarmos ser alguém que realmente nós não somos. Então há ali um momento de insegurança, e a insegurança sempre vai produzir uma pressão. E quando nós estamos então nesse ambiente da insegurança, nós somos pressionados a fingir e a nos conformar com aquilo que nós não somos. Nós estabelecemos padrões, na verdade, irreais para nós, para a nossa vida, e ficamos nos esforçando ao máximo. O resultado natural é tensão e pressão. E é uma atitude que eu devo tomar para controlar o estresse na vida. É saber quem eu sou. É saber quem é você. Eu sei quem sou quando sei a quem pertenço. Guarde isso no seu coração. Eu sei quem sou quando eu sei a quem pertenço. A quem você pertence? A Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não fui colocado na terra jamais por acaso, mas sim Deus nos deu um propósito. Então entenda, você é profundamente amado por Deus. Você é aceito por Ele. E Deus, Ele tem um plano para a sua vida. E porque Ele tem um plano, e porque Ele te colocou aqui, você é importante para Ele. Repita comigo, eu sou importante para Deus, porque eu sou filho dEle. Amém? Você é importante. Você é importante para a sua família. Você é importante para os seus. Você é importante para a sua esposa. E se ela estiver aqui, diga, você é importante para mim também. Eu sou importante para você e você é importante para mim. Você é importante para os seus filhos. Você é importante no seu trabalho. Você é importante para essa família, igreja, e principalmente você é importante para Deus. Então, porque você é filho de Deus, essa é a sua identidade. Eu sei quem sou quando eu sei a quem eu pertenço. E quando você tem essa convicção, porque você é filho de Deus, então você estabelece a sua identidade. E quando você estabelece sua identidade, você não vai deixar te colocar em rótulos em você. Rótulos são apelidos que te ofendem. E não é você. Você não é um inútil. Você não é um incapaz. Você não é um atraso de vida. Você não é aquela pessoa que só faz coisas erradas, que não acerta nunca. Talvez você tenha ouvido esses rótulos. Talvez dentro da sua casa, talvez no seu trabalho, talvez em algum tipo de relacionamento, mas você não é isso. Seja lá o que querem te rotular, você é filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, meu amigo. Você sabe que é isso? Nós fomos criados, formados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. Não deixe ninguém colocar rótulos em você. Você é a herança do Senhor. Você é a herança do Senhor, que está a cada dia sendo transformado pelo seu poder a cada dia.
Talvez você não chegou onde você queria chegar. Talvez você não consegue ainda agir como você queria, mas você está caminhando para isso, amém? E se você é filho de Deus, feito à imagem e semelhança dele, e tem buscado ele, você vai chegar a esse nível. Você vai chegar. Nós estamos passando por um processo de transformação. Todos nós queremos, sim ou não? A cada encontro com Deus nós somos transformados. E você precisa saber quem você é, para que você possa lidar com o seu estresse. Enquanto não resolver essa questão, consequentemente, você irá ser pressionado por essa insegurança. Outro princípio para lidar com o estresse, saiba quem você está procurando agradar. Saiba quem você está procurando agradar. Esse é um princípio da dedicação. Segundo princípio aqui desse controle do estresse, que nós observamos na vida de Jesus, está registrada no Evangelho de João 5,30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Veja a palavra de Jesus, esse é o exemplo. Por mim mesmo nada posso fazer, e eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Saiba quem você está procurando agradar, para você se livrar de ser tensionado e viver o estresse. Você precisa saber quem você está procurando agradar. Você sabe que não pode agradar a todos, não é verdade? Agradamos a todos? Lógico que não. Às vezes agradamos um grupo e desagradamos a outros. Às vezes você está agradando alguns e para outros eles estão furiosos com você. E nem mesmo Deus agrada a todos, entenda isso. Por isso que é tolice a gente tentar fazer algo que Deus não faz. Jesus sabia quem ele estava procurando agradar. Jesus sabia, ele diz aqui no texto, ele não tinha dúvida a quem ele estava procurando agradar. Ele diz, eu vou agradar a Deus, o meu Pai, eu vou agradar a Deus, o Pai. Mateus 3,17 diz, então uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Quando nós não sabemos a quem estamos tentando agradar, nós caímos em 3 situações, preste atenção, 3 situações. Primeiro na crítica, porque nós ficamos inquietos quanto àquilo que os outros vêm pensar de nós. Veja se nós não caímos nessa cilada, Bino. Na crítica, porque nós ficamos preocupados com a possibilidade de alguém nos passar, ou seja, nós ficamos inquietos quanto o que a pessoa vai pensar. Nós caímos direto nessa. O que a pessoa vai pensar de mim? Aí começa a vir um monte de coisa, né? Vai falar que eu fiz isso, que eu fiz isso. Você está vivendo um estresse à toa. Você tem controle sobre a pessoa, o que ela vai pensar, deixar de pensar? Então deixa que pense, deixa que fala, deixa isso para lá. Eu não sei de nada, você não, também não. Outra situação é na competição, porque nós ficamos preocupados com a possibilidade de alguém nos passar a perna. Não é verdade? Nós ficamos preocupados, que a pessoa vai fazer isso comigo, que ela vai me... Outra situação que nós caímos é na questão do conflito, porque passamos a nos sentir ameaçados.
quando alguém não concorda conosco. E a Bíblia diz: se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós lemos, e a sua justiça, então todas as outras coisas de que necessito para viver, vai me ser acrescentada. Isso significa que, se meu alvo for agradar a Deus, entenda isso, a minha vida será muito mais simples. Se a sua atitude for e foco, eu preciso agradar a Deus, você sempre vai fazer a coisa certa. Aquilo que vai agradar a Deus. Sem me preocupar com o que os outros pensam e dizem ou estão agindo. Sabe, irmão, nós adoramos colocar a culpa do nosso estresse nas pessoas. Não é verdade? Você me fez isso, você me fez aquilo, eu deixei de fazer isso ou aquilo. Dificilmente, acredite, alguém nos obriga a fazer algo. Então nós não podemos culpar os outros por nosso estresse. Quando nos sentimos pressionados, nós estamos optando por permitir que os outros nos coloquem sobre essa pressão. É nós que vamos nos permitindo. Nós não somos as vítimas, a não ser quando nos permitimos ser pressionados pela exigência da outra pessoa. Outro princípio para lidar com o estresse é: saiba o que você quer realizar. Saiba o que você quer realizar. Esse é um princípio de organização na nossa vida. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Saiba o que você quer realizar. Você sabe o que você quer realizar na sua vida? Cristo disse: sei de onde vim e para onde eu vou. Então, se você não planejar sua vida, se você não estabelecer prioridades, então entenda, você vai ser sempre pressionado por aquilo que os outros pensam ser importantes para você. Sabe, no nosso dia a dia, ou você estabelece prioridades, ou você vive sob pressão. Ou você estabelece para ver o que realmente é importante, ou você vai viver sempre sob pressão. Não há outra opção. Ou você decide o que é prioritário na sua vida, ou você vai permitindo que os outros lhe digam o que é mais importante. Se você não se decidir, você mesmo, o que é importante para você, o que é prioridade para você, veja se as outras pessoas é que vão ditando as regras para você. Você entende isso? Quantos estão entendendo? É muito fácil a gente viver sobre a tirania daquilo que é urgente. E chegarmos ao fim do nosso dia, nós pensar: será que realmente eu fiz alguma coisa boa hoje? Será que eu gastei muita energia e concluí as tarefas? Será que eu fiz hoje alguma coisa importante? Entenda, muita atividade não implica necessariamente produtividade. É possível que você esteja andando, talvez, em círculos, e sem realizar nada, sem propósito. Entenda, a preparação é que vai trazer-nos a tranquilidade. A preparação, ela traz-nos tranquilidade. Em outras palavras, a preparação, ela vai evitar essa pressão. Enquanto a procrastinação, ela vai produzir cada vez mais pressão. Quanto mais tempo você vai deixando, não vai estabelecendo prioridades, então essas coisas vão te pressionando. Então talvez você precise
de reorganizar as coisas em sua vida, reorganizar as coisas na sua casa, ver o que é mais importante, ver o que é mais prioridade. Uma boa organização e uma boa preparação vai reduzir, com certeza, o estresse que porventura você esteja passando. Então saiba a quem você está procurando agradar e a quem e o que você quer realizar na sua vida. Na verdade, é você ter objetivos claros. Isso vai simplificar, com certeza, muito a sua vida. Uma das coisas que a gente precisa ter, meus amigos, como filhos de Deus, como cristãos, é a disciplina de diariamente nós passarmos alguns minutos organizando o nosso anterior. Os primeiros minutos do nosso dia, organize dentro de você. Como? Uma conversa franca com Deus. Alguns minutos conversando. Porque, veja bem, se nos primeiros momentos, quando nós acordamos, vamos sentando à mesa, vamos tomar um café, ou antes de trabalhar, primeira coisa que a gente faz. Sim ou não? Eu preciso pegar nessas primeiras horas, os primeiros minutos do meu dia, buscar Deus. Tenho essas preocupações aqui. Deus, o meu dia precisa resolver isso. Deus, eu vou para o meu trabalho. Deus, eu vou conversar com tal pessoa. Deus, a minha casa. Deus, essa situação. É conversar com Deus todos os dias, em oração. É olhar a sua agenda. E você pensar assim, bom, como eu realmente quero gastar um dia da minha vida? Como que eu vou gastar esse dia da minha vida? Realmente vale a pena eu gastar com isso? Com essa situação ou não? Você entende isso, meu irmão? Outro princípio para lidar com o estresse é concentre-se em uma coisa de cada vez. Esse princípio é um princípio que traz a cada um de nós nos concentrarmos mais. Concentre-se em uma coisa de cada vez. Algumas pessoas tentaram desviar Jesus dos seus planos, enquanto ele estava aqui para cumprir o propósito do Pai. Tentaram desviar o objetivo de Jesus. Nós vemos no Evangelho de Lucas 4:42, está escrito que certa manhã Jesus foi a um lugar deserto para ficar sozinho, mas as pessoas foram até lá para procurá-lo, e quando encontraram, insistiram que não as deixasse. Veja, ele estava prestes a partir, a se deslocar, mas as pessoas estavam tentando sempre fazê-lo ficar. Mas a resposta de Jesus está no verso 43, ele diz: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Então Jesus, ele se recusou a ser atrapalhado por coisas que não seriam tão importantes. Concentre-se em uma coisa de cada vez. É esse princípio da concentração. Uma coisa de cada vez. Jesus, ele foi um mestre nesse princípio. Parecia que todos tentavam interrompê-lo. Todos tinham um plano B para ele, na verdade, né? Mas ele respondia: desculpe, eu preciso seguir em direção ao meu objetivo, à vontade do Pai. Então Jesus, ele ia fazendo, executando cada vez mais aquilo que ele sabia que Deus tinha
ordenado ele a fazer. Ele estava focado, ele estava concentrado. A concentração de Jesus era falar sobre o reino de Deus, e ele estava determinado. Jesus foi constantemente persistente. Ele estava concentrando em seus esforços. Nós somos ineficientes quando nós dispersamos nossos esforços, não é verdade? Quando nós concentramos nossos esforços, nós somos mais eficientes. Quando nós estamos concentrados, a luz difusa, ela produz pouco brilho, mas a luz concentrada produz fogo. Veja, se você pegar aquela lupa, você deve ter feito essa experiência já, e colocá-lo a lupa, perto de uma folha seca. Logo, essa folha, ela vai pegar fogo, porque ela está totalmente concentrada ali. Sem a lupa, a luz não vai ter nenhum efeito sobre a folha. Mas se a lente concentra a luz, ela vai gerar poder para queimar aquela folha. Você entende isso? É o poder, é o princípio da concentração. Jesus Cristo, ele não permitiu que as interrupções o impedissem de concentrar-se em seu objetivo. E ele não permitiu que os outros o deixassem tenso, estressado, irritado. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos concentrar em uma coisa de cada vez. Você entende isso? Repita comigo, uma coisa de cada vez. Sem estresse, uma coisa de cada vez. Estabeleça o que é prioridade, organize, coloque o seu coração diante de Deus. Fala, Deus me ajude a cumprir a tarefa. Outro princípio para lidar com o estresse é não tente fazer tudo sozinho. Não tente fazer tudo sozinho. É o princípio da delegação de autoridade. E Jesus, ele subiu ao monte, e ele chamou a si aquele que ele quis. Veja, Jesus não estava sozinho. Ele foi ao monte, chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, Jesus, ele escolhe 12 homens, que ele designou para andar com ele, os apóstolos, para que estivessem com ele, e que pudessem depois ser enviados para pregar. Em outras palavras, Jesus delegou toda a sua autoridade para eles. Então você precisa utilizar desse princípio da delegação de autoridade. Você sabe por que nós ficamos irritados e tensos, estressados? Porque nós pensamos que tudo depende de nós. Você fica querendo resolver o problema do mundo todo. Parece que eles estão todos em seus ombros. Ei, divida essa carga aí. Divida essa carga. Jesus, ele chamou, ele treinou aqueles 12 discípulos, para que junto com eles pudessem dividirem a tarefa, a carga. Jesus delegou o trabalho para aqueles homens. Não somente delegou, mas ele fez que as outras pessoas ali se envolvessem naquilo que ele queria fazer. Ele não queria fazer sozinho. Por que nós não delegamos atividades? Por que será? Porque nós não envolvemos outras pessoas? Porque nós tentamos fazer tudo sozinho, as coisas? Será que você não anda estressado porque você quer abraçar tudo e fazer tudo sozinho? A primeira das razões aqui é porque talvez existe um perfeccionismo. Conhece pessoas assim? Se quer algo realmente bem feito, preciso fazer eu mesmo. Essa é uma boa ideia, mas ela não vai funcionar bem, porque existem coisas demais para serem feitas.
E simplesmente nós não temos tempo para fazer todas as coisas sozinho. Na verdade, essa ideia é uma atitude egoísta que diz: ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer isso bem quanto eu. Veja se nós não pegamos fazendo isso, às vezes. Repita comigo, eu preciso. Repita comigo, eu preciso dividir a carga. Você acha que Jesus teria condição de fazer um trabalho melhor que os seus discípulos fizeram? Jesus teria condições ou não? De fazer um trabalho melhor do que os discípulos fizeram? Lógico que teria. Com certeza Jesus teria, claro que sim. Mas ele permitiu que os seus discípulos fizessem o trabalho com ele. Mesmo sabendo que ele teria feito melhor, porque ele é Deus. Mas nós precisamos permitir que as outras pessoas, em algum momento, vão acabar cometendo alguns erros. Não será perfeito. Aliás, ninguém. Então não roube a oportunidade das outras pessoas aprenderem também. E aqui fica uma dica para os pais, né? Deixe seus filhos dar algumas cabeçadas aí. Deixe. É lógico que nós, como pai, não vamos colocar o nosso filho, e quando nós percebemos que há algum risco desse erro grande, lógico que nós vamos não deixar. Mas os nossos filhos precisam aprender a lidar com as consequências dos seus erros e das decisões precipitadas. Deixa dar as cabeçadas. Mas depois ele vai aprender. Aí ele vai falar: pai, mãe, o senhor tinha razão, viu? A senhora tinha razão. E aí a gente vai dizer: mas eu te disse, mas eu te disse. A outra razão pela qual nós não delegamos atividades é a nossa insegurança, né? O que acontecerá se eu passar essa responsabilidade aqui para alguém e essa pessoa realizar um serviço melhor que eu? Aí a insegurança de trazendo um estresse. Se eu passar essa responsabilidade e ele for melhor, ela for melhor que eu estou perdido. Você não precisa sentir-se ameaçado. Sabe por quê? Você não sabe quem você é? Você não está procurando a quem agradar, o que realizar, em quem você deve concentrar-se? Por que essa insegurança? Então é preciso a gente envolver outras pessoas, se você quiser ser eficiente, pois não há como concentrar, na verdade, em mais de uma coisa e ainda ser eficiente. Pense nisso. Outro princípio aqui para lidar com o estresse é: faça da oração um hábito pessoal. A gente falou sobre a questão de parar o nosso dia e colocar nosso coração diante de Deus. Fazer da oração um hábito pessoal. Esse é um princípio da meditação. A Bíblia diz em Marcos que, com muita frequência, Jesus levantava de madrugada, quando ainda estava escuro, e ia para um lugar deserto para orar. É o que diz Marcos 1,35. De madrugada, quando estava ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. Então, esse princípio: faça da oração um hábito pessoal. A oração é um poderoso antídoto contra o estresse. É uma ferramenta, na verdade, dada por Deus, para que você possa se livrar das suas ansiedades. Se Jesus reserva um tempo para orar,
quando ele estava ocupado. Quanto mais nós, né? Nós precisamos orar. Sabe, algum tempo em silêncio, sozinho com Deus, pode servir de sala de descompressão para o estresse da nossa vida. Entenda isso. Quantos de nós já tivemos experiências de estarmos ali, colocando, orando, falando com Deus, e quando você sai desse ambiente, você sai o quê? Aliviado. As emoções em ordem, a sua fé lá em cima, tudo pronto para enfrentar toda e qualquer adversidade. Então, faça da oração esse hábito. Converse com Deus em oração, porque quando a gente conversa com Ele, nós contamos o que se passa. Não é verdade? A oração é uma conversa com Deus. E nós vamos deixando que Deus venha falar conosco, enquanto nós vamos orando, lendo a palavra, vendo o que Ele está nos dizendo. Aí depois, nós pegamos a nossa agenda, nós vamos avaliar as prioridades, e aí nós vamos ver a instrução de Deus para o nosso dia. E muitos dos nossos problemas, acredite, deve-se à nossa incapacidade de nós permanecermos nesse ambiente de silêncio, parar e ouvir Deus. Você entende isso? Outro princípio para lidar com o estresse é separe tempo para desfrutar a vida. Irmãos, esse princípio é o princípio da recreação. Separe tempo para desfrutar a vida. Veja, tinha 12 discípulos de Jesus, e eles se reuniram-se em torno dele, e contaram-lhe tudo o que havia feito para Jesus ensinado. Devido ao grande número de pessoas que iam e vinham, e aqueles discípulos, na verdade, eles não tinham nem tempo para comer, como diz a palavra, Marcos 6,31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Aí Jesus faz o quê? Espera aí, vamos dar um pause aqui. Vamos dar um tempinho para nós, para a recreação. Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Jesus quer nos ensinar para que nós possamos aliviar o nosso estresse. Será que não é para a gente parar um pouco a nossa agenda? Sei que tem prioridades, sei que tem coisas urgentes, mas você precisa parar para desfrutar a vida. Sim ou não? É esse princípio do descanso. Jesus olhou para aqueles homens que vinham trabalhando duro. Eles estavam sem descansar. Jesus falou: espera aí, vamos parar, vocês merecem uma folga hoje. Vamos descansar, vamos parar um pouco. Então eles entram num barco, vão remando até o outro lado do lago e foram descansar. Uma das coisas que Jesus fazia para aliviar o estresse é que ele sabia quando ele precisava descansar. Você vai ver várias vezes Jesus indo às montanhas, Jesus indo aos desertos para descansar. Descanso e recreação, elas não são opcionais. Entenda isso. É importante descansar, meu amigo, minha amiga, é importante. É tão importante que Deus incluiu o descanso nos 10 mandamentos. O sábado, ele foi, uma mensagem dizendo que é preciso um tempo de descanso para o homem. Por quê? Porque Deus conhece cada um de nós. Nós somos limitados. Nosso corpo físico, mental, emocional necessita de paradas periódicas
Talvez você está numa jornada aí, e Paulo escreve: Deus nos provê ricamente todas as coisas para a nossa satisfação. Você crê nessa palavra? Guarde isso: Deus nos provê ricamente todas as coisas para a nossa satisfação. Uma vida equilibrada, com certeza, é fator essencial para nós controlarmos o estresse. Tem o trabalho, tem as responsabilidades, mas também precisa uma pausa, um tempo para você descansar e repor as suas energias. 8º e último princípio para você lidar com o estresse é entregar o seu estresse a Cristo Jesus. Esse é um processo de transformação para a nossa vida, meu irmão. Nós podemos controlar o estresse. Uma coisa do qual Jesus ele não necessitava, né? Porque ele é o Filho de Deus. É entregar seu estresse a Cristo. Ele era o próprio Filho de Deus. Nós, porém, cada um de nós precisamos dele, porque nós somos meramente humanos. Por isso que Jesus deixa essa tão poderosa palavra para os nossos corações, para que nós possamos entregar o nosso estresse a Cristo Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você recebe essa palavra no seu coração, meu irmão? Entregue o seu estresse a Cristo. Entregue. Você nunca vai desfrutar completamente de uma paz interna até que você tenha um relacionamento com o príncipe da paz. Entenda isso. Jesus não disse: venham a mim e eu lhes trarei mais culpa. Venham a mim e eu vou trazer mais fardo. Venham a mim e eu vou trazer você uma vida cheia de preocupação. Apesar que tem muitas igrejas e muitas religiões que ensinam isso. Elas tentam aumentar a pressão em vez de aliviá-la. Mas Jesus disse: eu quero lhe dar descanso. O que Jesus estava dizendo: sou eu quem alivia o seu estresse. Você recebe essa palavra no seu coração nesta noite? Fique de pé. Fique de pé. Vamos, por favor, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Avalie aí como que está a sua vida cotidiana. Como que está o nível de tensão, de pressão? Como está o seu coração hoje? Jesus está dizendo: quando você estiver em harmonia comigo, é o que Ele está dizendo hoje para mim e para você. Quando você estiver em harmonia comigo, eu lhe darei a força interior. Cristo pode transformar sua vida estressada numa vida plena de satisfação. Acredite nisso. Jesus Cristo é nossa maior fonte de satisfação. Porque nossa maior fonte de estresse vem da tentativa de vivermos separado daquele que nos criou, daquele que nos fez a imagem e semelhança dele. A nossa tentativa de trilhar os nossos próprios caminhos, os nossos próprios conceitos, de sermos, na verdade, nosso próprio Deus. Mas o que Jesus está dizendo para mim, para você, o que você realmente precisa é entregar a sua vida a Ele, para que você seja cada vez mais transformado. Então, você pode
orar nesta noite, dizendo assim: Senhor, por favor, dê-me uma nova vida. Senhor, dê-me um novo estilo de vida. Senhor, substitua a pressão que eu sinto pela paz que o Senhor me oferece. Ajude-me, Senhor, a seguir os seus princípios que o Senhor vem ensinar, para que nós possamos controlar a tensão, a pressão, o estresse. Jesus é o príncipe da paz. E que a paz do Senhor venha invadir o seu coração nesse momento, o seu interior, para que você possa ser transformado nas suas emoções. Deus, coloque os nossos corações, as nossas emoções em ordem, Pai. Nos enche da Tua presença, da Tua paz. Que a Tua bênção, que a Tua graça, o Teu amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre o Teu filho, sobre a Tua filha, sobre cada família aqui representada nessa noite, não somente hoje, mas para todos sempre. É o que nós pedimos e nós agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.